Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos conversar então sobre um tema que eu adoro e que gera muitas dúvidas em vocês, que é a ativação do implante coclear. Então, a ativação do implante coclear é aquele momento em que a gente ativa os eletrodos que foram colocados lá na cóclea pelo médico otorrinolaringologista durante a cirurgia do implante coclear. Então, a gente vai fazer a ativação daqueles eletrodos por meio da programação do processador de fala, que é aquela unidade externa que a gente vê, que tem a parte do processador, o compartimento de bateria, o cabinho e a antena, né? Então a gente vai programar esse processador para que ele leve o som lá para o feixe de eletrodos. O som chegando lá no feixe de eletrodos, ele vai estimular o nervo auditivo, e aí o nervo auditivo vai levar o som para ser interpretado lá no cérebro. Mas como é que funciona então a ativação do implante? Nesse momento, o fonoaudiólogo ele seleciona ajustes baseados em testes comportamentais feitos ali na hora e também em testes objetivos, que a gente pode ou fazer na hora ou utilizar os testes também que foram realizados no intraoperatório. Então, baseado nessas duas ferramentas, a gente vai selecionar os níveis de estimulação para dar acesso aos sons para o paciente. Então, é isso que é feito na ativação. É como se fosse a primeira programação do implante coclear, tá? E o que acontece nessa primeira programação, na ativação? O paciente vai escutar todos os sons? Nem sempre, gente, tá? Vamos pensar que a gente vai ter uma via auditiva em privação sensorial antes do implante coclear. Ainda que o paciente utilizasse aparelho auditivo, ele tinha pouco resíduo auditivo, por mais que chegasse um sonzinho ali, é uma via auditiva ainda pouco estimulada. Então, a gente vai voltar a estimular essa via auditiva por meio do implante coclear. E a gente não pode colocar todo o nível de corrente necessário para que o paciente tenha acesso a todos os sons. A gente tem que ir devagarinho, porque a gente tem que respeitar o conforto, tá? Respeitar o conforto para os níveis que esse paciente vai ouvir. Então, não importa se é criança, se é adulto ou se é idoso, a gente tem que ir com cautela, porque essa via auditiva não estava acostumada com essa quantidade de energia sonora. E aí a gente vai dar bastante estimulação. Então, por isso que na ativação a gente começa devagarinho. Então, geralmente o paciente ele vai ouvir sons ambientais, vai ouvir um som de fala, num tom um pouco mais alto. E aí, talvez o paciente não escute sons de fala ainda bem baixinho, tá? E tudo bem. Por isso que ele precisa retornar, que a gente tem os retornos frequentes. Então, dependendo do serviço, né, eu marco um retorno com os pacientes em torno de um mês. Então, o paciente sai usando o mapa de ativação e mais outros 3 mapas que eles têm aumentos progressivos, que a gente chama, né? Então, o paciente usa o primeiro mapa na primeira semana, o segundo mapa na segunda semana e assim por diante. Porque aí ele vai conseguindo usar efetivamente o processador de fala, usar bem o implante coclear, para aí então a gente conseguir ir fazendo os aumentos necessários para conseguir dar todo o acesso ao som que aquele paciente precisa, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente faz na ativação. Então, a gente dá esse acesso aos sons para o paciente depois de um longo tempo de privação auditiva. E sempre tem em mente que a gente tem que ir com cautela, tá? Porque a gente não pode dar muito som logo na ativação, porque senão isso pode ser desconfortável. Concomitantemente a essas programações, gente, a terapia fonoaudiológica. O ideal é que ela inicie antes ainda da ativação do implante coclear, que o fonoaudiólogo ele já aproveite o resíduo auditivo que o paciente tem com o aparelho auditivo para estimular as vias auditivas. Por mais que seja, gente, estimulação em 250 e 500 Hz que esse paciente tinha com o aparelho auditivo, tinha um resíduo aí nos graves. Ainda assim, a gente pode aproveitar. Então, a terapia fonoaudiológica, o ideal é começar ainda antes da ativação do implante coclear. E aí, depois da ativação, essa terapia ela vai continuar. Claro que o fonoaudiólogo vai direcionar aí as estratégias, como é que ele vai fazer para treinar essas habilidades auditivas, mas o ideal sim é que já comece antes da ativação,
tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre ativação, deixem aqui nos comentários pra gente conversar, tá bom? Beijo!